Fala aí, segunda série do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni aqui aparecendo na sua telinha para mais uma videoaula de Sociologia exclusiva para vocês. O tema da aula de hoje é cidades, desigualdades e movimentos sociais. Sim, Sociologia a gente fala muito sobre desigualdade e movimentos sociais e cidade, até porque a Sociologia tem uma ligação direta com o capitalismo, porque é durante a Revolução Industrial que ocorre a consolidação do capitalismo e as transformações sociais, fruto da mecanização da produção, né? O avanço do maquinário, energia a vapor, ferrovias, concentração de pessoas nas fábricas, tudo isso gerou tanta transformação na sociedade que deu origem a uma ciência que analisa essa sociedade, que são as ciências sociais, a famosa sociologia. Então essa ligação de sociologia com o capitalismo ela é intrínseca, né? Ela é real, ela ocorre. Bacana? Então, dentro dessa ideia, a gente vai analisar hoje aqui as cidades. Estou falando das cidades contemporâneas, cidades pós-revolução industrial, em que tem a divisão social do trabalho, aqueles que controlam os meios de produção, aqueles que vendem sua força de trabalho, aqueles que empregam sua força em serviços, trabalham em loja, setor de limpeza, segurança. Cara, as cidades elas apresentam uma circulação de pessoas, de trabalhos, de funções muito variadas. E essas cidades, portanto, uma vez inseridas no capitalismo, apresentam desigualdades econômicas. No espaço urbano, nós teremos indivíduos muito ricos e indivíduos pobres, em situação de rua, por exemplo, os mendigos. Então, dentro dessa lógica, vamos tentar compreender aqui, nessa aulinha de sociologia de hoje, esse fenômeno das cidades, das desigualdades sociais e dos movimentos sociais que surgem também no interior dessas cidades, mas também podem surgir no campo. Beleza, galera? Então, quando eu olho para a cidade, estou falando do espaço urbano, com uma concentração muito grande de pessoas, né? A Organização das Nações Unidas considera uma cidade, a partir do momento em que um território tem uma aglomeração de mais de 20 mil pessoas no espaço urbano, a partir daí ela chama de cidade. Aqui no Brasil isso é um pouquinho diferente, a gente chama de cidade, locais que têm representação administrativa, né? Um município, tem uma prefeitura. Bacana? Então a gente vai trabalhar com a ideia de cidade, da geografia, desse espaço urbano com grande concentração de pessoas. E se tem muita pessoa dentro do capitalismo, representa que também tem desigualdade social. Essa desigualdade social ela não é apenas econômica. Quando eu falo de desigualdade social, você pode pensar, desigualdade econômica, tem rico, tem pobre, classe média. Não, eu posso falar também de desigualdade de gênero. Homens que recebem um salário mais alto justamente porque são homens, enquanto mulheres um salário menor. Ou uma discriminação étnica, se você pega a realidade das grandes cidades brasileiras, você vai perceber que a maioria dos indivíduos que vivem em favelas, áreas de risco, regiões mais pobres do subúrbio, são indivíduos pretos e pardos. Algo em torno de 70% da população pobre do Brasil é composta por pretos e pardos. Isso é um tipo de discriminação social também. Legal? Então, o ato de discriminar, o ato de distinguir o outro é algo comum nas cidades. E essa distinção se dá muito ao poder econômico. Nós sabemos que dentro de uma esfera do capitalismo, o processo de reificação do homem, de coisificação, ou seja, de valorizar o indivíduo não pelo que ele é, mas pelo que ele tem, é algo real. E isso gera uma discriminação. Você começa a perceber quem tem poder aquisitivo alto e quem não tem. Então isso gera um sistema de discriminação. Ou vai dizer que vocês nunca viram na televisão casos de um indivíduo preto ou pardo que entrou no shopping e foi seguido por segurança, ou que foi confundido com um criminoso, ou que foi tratado com excesso de força pela polícia. Isso é um efeito de discriminação que ocorre no Brasil e em outros locais do mundo. Como no caso dos Estados Unidos, recentemente, nós temos um movimento social que estourou lá, muito forte, e se espalhou pelo mundo após a morte do George Floyd, após uma ação policial violenta. Então, dentro dessa ideia, discriminação, esse espaço de distinção e de violência, ocorre muito na cidade, porque a cidade é um espaço plural, em que, infelizmente, as pessoas são discriminadas. Esse tipo de discriminação ele tende a ser combatido pelo Estado. O Estado ele cria leis para proteger os seus cidadãos.
Mas quando essas leis não são cumpridas ou os próprios agentes do Estado descumprem essa lei, nós temos aí então claramente uma opressão social ocorrendo. O que cabe ao Estado realizar? Cabe ao Estado criar ações afirmativas para proteger os grupos que estão sendo oprimidos ou sofrendo esse processo de discriminação. Bacana? Então, esse Estado vai criar ações afirmativas de proteção, de garantias de equidade. No Brasil, por exemplo, nós temos a adoção de cotas raciais, também de cotas a indivíduos de baixa renda. Isso é uma alternativa aos problemas sociais que encontramos aqui no Brasil. Ainda mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, em que você percebe uma cidade rica, mas cercada por favelas e por pobreza. Então, dentro dessa lógica, a ação do Estado ela é necessária. Quando o Estado falha em cumprir o seu papel, crises podem ocorrer ou poder paralelo surgir, como o tráfico ou as milícias. Bacana? Dentro dessa ideia, indivíduos que vivem na sociedade podem se organizar de forma coletiva para protestar, exigindo mudanças ou manutenção de certas formas, né, de se viver, de pensamento, de ação e de leis. Então nós temos aí os movimentos sociais. O que é um movimento social? Uma ação coletiva com uma liderança baseada numa ideologia. Ou seja, existe uma ideia por trás desse movimento social. Esse movimento social pode exigir mudança ou pode ser de resistência, manutenção. Como assim? O movimento social de mudança. Ele quer alterar uma estrutura da sociedade, ele quer alterar alguma lei, ele quer a legalização de algum produto, como a cannabis, ou pode ser um movimento de resistência, né, de defesa ao meio ambiente. Não queremos mais desmatamento, vamos proteger a Mata Atlântica no Rio de Janeiro, ou de manutenção de alguma lei. Né? Um movimento cristão contra a legalização do aborto. É um movimento de manutenção da lei que criminaliza o aborto. Então, dentro dessa ideia, movimento social, repetindo, uma organização coletiva, geralmente que tem lideranças, com objetivo baseado numa ideologia, uma visão de mundo. Esses movimentos podem ser reformistas, ou seja, eu não quero alterar a estrutura política, social e econômica do meu país por completo. Eu quero algumas reformas em algumas leis. Reformas que vão garantir, por exemplo, melhores condições de vida para a população, uma reforma da educação, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista. Ou seja, você quer manter a Constituição daquele país realizando algumas alterações. O movimento ele pode ser também revolucionário. As pessoas se organizam, podem inclusive pegar em armas para derrubar o governo, estabelecendo do zero uma nova nação. É um movimento revolucionário, é um movimento social, como a Revolução Cubana do movimento 26 de julho, ou a Revolução Russa dos bolcheviques, ou a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, um movimento de caráter revolucionário que queria mudar a nação por completo. E também temos os movimentos, como eu já falei aqui, de resistência, que pode ser um movimento de preservação ambiental ou de manutenção das estruturas como elas são. Então, se um grupo defende um movimento de reforma, chamado Marcha da Maconha, por exemplo, eles estão na rua exigindo uma mudança na legislação que criminaliza o comércio da maconha. E pode surgir um grupo de resistência exigindo o quê? Que a lei não seja alterada. Bacana? Entenderam aí quais são os movimentos de reforma, revolução e resistência? Maravilha! Lembrando que o espaço urbano também é um espaço de expressão da juventude, que vai criar movimentos de contracultura. Ao longo da história nós vimos o movimento hippie, né? O anarcopunk, o próprio punk, o rock, são movimentos de contracultura. Né? Mais recente temos o hip hop, o rap, o funk. Embora esses movimentos, já aprendemos isso na nossa aula de indústria cultural, acabam ao longo do tempo sendo incorporados pelo próprio capitalismo que transforma essa arte em mercadoria ou estilo de vida. Bacana, fechamos aqui nossa linha de sociologia. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.